E parabéns aos envolvidos, rapaziada. Parabéns àqueles que comandam a máquina do futebol brasileiro, que compõem toda essa engrenagem, né, que faz com que o futebol brasileiro ainda exista. Mas como já dizia no Tropa de Elite, o sistema é brabo, né? O sistema é brabo. Eu não xingo mais. Vocês sabem o que o Capitão Nascimento falou. Mas tendo em vista isso, hoje aconteceu uma coisa tenebrosa no STJD. Porque, além da CBF ter ferido o regulamento, ainda teve gente que argumentou sendo favorável à decisão da própria instituição, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. É incrível, rapaziada, como nós estamos muito mal administrados. Muito mal administrado, tanto na CBF como no STJD, porque fazer o que fizeram hoje é mostrar que não tem nenhum tipo de competência para estar à frente do futebol brasileiro, tanto no âmbito esportivo como no âmbito jurídico. Não adianta você argumentar, enquanto existir os mais favorecidos, como o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro, mais o Flamengo, que foi aquele que entrou com o pedido, se sentindo prejudicado pela questão da data FIFA, as coisas vão continuar dessa forma. Existem pessoas mal intencionadas para um lado do que para o outro. E hoje foi unânime, 9-0, rapaziada. A votação que deu a vitória para quem queria a prorrogação e foi mantida para o dia 19/10, a partida entre Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Então, no próximo sábado está confirmada essa data, a data desse jogo e o horário, às 18h30 em São Januário. Tendo em vista isso, infelizmente, não temos muito o que falar, mas vamos botar um trecho do vídeo para você estar assistindo aqui e ficar irritado, assim como eu. Estou muito irritado com essa situação. Não só eu, mas todos os torcedores vascaínos, porque é direito, é lei. O Vasco teve que jogar contra o Atlético Paranaense com 2 jogadores que estavam na Copa, disputando a eliminatórias da Copa pelo Chile e pelo Uruguai. Eles voltaram um dia antes para disputar a partida, no caso do Puma Rodrigues e o Jean Menezes, o Jean Davi. Eles tiveram, o Vasco não pediu isso. E talvez se o Vasco pede, não seria dado. Não seria dado porque tem aqueles que vão ser mais favorecidos. E, infelizmente, é a quem o futebol brasileiro está entregue. Tendo dito isso, rapaziada, tem gente ainda achando que o Vasco já ficou pelo caminho. Tem um jornalista, torcedor lá do Atlético Mineiro, que já cravou, desde o primeiro jogo, esse vídeo repercutiu hoje, que ele falou que o Atlético já está na final. E menosprezou o time do Vasco, rapaziada. Menosprezou o time do Vasco. Então vamos ver se ele tem razão. E vamos também trazer o jornalista, o Capela, para falar sobre a situação envolvendo a possível venda da Vasco SAF. O que vai acontecer? Tem um imbróglio no meio aí, que a gente falou um pouco no vídeo mais cedo, mas vamos trazer agora também para você estar ciente de tudo, rapaziada. Então, isso e muito mais no canal hoje. Eu torço pro Vasco. O meu nome é Marcos, e você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que soltarmos aqui no nosso canal, rapaziada. Então, vamos que vamos, porque o vídeo está recheado de notícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que vai ser muito bom falar de você aqui nos próximos vídeos. Valeu? Então, vamos que vamos pro vídeo que está, como eu disse, recheado de informação. E como eu disse, galera, como eu disse já no começo do vídeo aí, pedido rejeitado. Acabou, como está no podcast com Cruz Maltino, essa arte aí, ó. Pedido rejeitado, acabou em pizza. Já estava previsto. O Vasco nem quis entrar na justiça comum, porque ia ser um imbróglio muito grande, poderia até atrasar. Eu acho que nisso o Vasco fez certo, mas hoje foi um show de horrores o que aconteceu, o que esses senhores fizeram lá no STJD. Mas, pois bem, vamos botar o vídeo para você ficar ciente do que eles falaram. E os créditos do vídeo aí vão pro pessoal Na Torcida Vascaíno, né, lá aqui do YouTube também, que deixou esse corte aí. A gente pegou esse corte, estamos dando o crédito das imagens aqui. As imagens são do STJD, mas como tem a marca d'água que eles tiraram esse corte, tiveram o trabalho, nós vamos dar os créditos a quem merece, né, rapaziada? Então, um abraço pro pessoal do Léo do Na Torcida Vascaínos aí, rapaziada. Senhor presidente, a CBF não vai se manifestar? Desculpa, eu estava procurando aqui no vídeo. Senhor presidente, a CBF não vai se manifestar? Não compareceu? Não houve requerimento de manifestação. Ok, lamento. Então, a palavra ao auditor relator Maxwell Vieira para voto. Obrigado, presidente. Voto. Após detida análise dos fundamentos das medidas inominadas e dos documentos acostados aos autos, entendo que não há qualquer elementos que justifiquem que este STJD afaste a decisão da Confederação Brasileira de Futebol.
quanto à definição das atuais datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil de 2024, nos termos do ofício DCO 2968 de 2024, que deverão ser realizados nos dias 19 e 20 de outubro de 2024. Em que pese a fundamentação e as razões trazidas pelos requerentes Vasco da Gama, SAF, Esporte Clube Corinthians Paulista, a autonomia da requerida CBF na organização e no regramento de suas competições deve prevalecer. Tal autonomia decorre da observância do artigo 217 da Constituição Federal e da Lei 14.597 de 2023, Lei Geral do Esporte, especialmente em seus artigos 26 e 27, os quais atribuem à requerida autonomia organizacional interna, com o objetivo de realizar a autorregulação, o autogoverno e a autoadministração no regramento das competições esportivas, que organiza e administra, o que evidentemente inclui a modificação do calendário das competições pela CBF. Observa-se ainda que o Estatuto da CBF, ao desdobrar essa autonomia constitucional, prevê a responsabilidade exclusiva da entidade pela elaboração e ajustes do calendário anual e das tabelas das competições, competência exercida em conformidade com os interesses do esporte. Assim, a requerida possui competência exclusiva para a elaboração do calendário nacional, da tabela básica e detalhada das competições, bem como de suas eventuais alterações, visando assegurar o equilíbrio esportivo e proporcionar as melhores condições para todos os clubes e demais envolvidos. Nesse sentido, também acompanhando integralmente o voto relator, declaro o resultado unânime no sentido de conhecer da medida nominada, das medidas inominadas para, na liminar e no mérito, negar a concessão e negar o provimento às medidas. É o resultado. Rapaziada, vocês viram aí os argumentos usados pelos senhores lá do STJD para favorecer os clubes que ali pediram, né, esse adiamento e uma prorrogação o adiamento, no caso, da data que estava marcada para uma possível outra data que assim já foi marcada, tanto para o dia 19 como para o dia 20, os outros jogos da Copa do Brasil. Mexendo assim, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, né? Coisas que já é programada desde o ano seguinte à próxima temporada, já tem uma pré-determinação e eles fazem essa mudança em cima da hora para favorecer os seus aliados. Mas isso não é só uma das coisas que aconteceu no dia de hoje, não. Porque olha só o que houve. O Ministério Público de São Paulo queria fazer uma mudança. Eu digo queria porque eles estavam com a vontade de tirar a torcida do Vasco como visitante do estádio, lá de Ribeirão Preto, onde o São Paulo vai jogar diante do Vasco. Seria no Morumbi, só que como vai ter um show do Bruno Mars lá, e não vai ter no Morumbi, vai ser lá no estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, e com isso eles queriam, o pessoal da segurança de lá, o policiamento todo, não queria que tivesse torcida, as duas torcidas no mesmo local, queria fazer torcida única, e isso estava passando pela cabeça do pessoal do Ministério Público. E eu vou colocar um trecho desse vídeo para você entender como que estava a situação, além do atraso que teve, né, lá do STJD, que foi um atraso de mais de uma hora e meia ou 2 horas quase, que teve esse atraso, e eles ainda fazem essas coisas, rapaziada, só para irritar cada vez mais o torcedor do Gigante da Colina. Então eu vou botar para você perceber o que eles falaram a respeito sobre isso. Os senhores não devem estar sabendo, mas trago essa informação aos senhores. O jogo de volta do Campeonato Brasileiro, entre São Paulo e Vasco, seria no Morumbi, e depois em Brasília. Infelizmente, o jogo será agora em Campinas, por uma escolha do São Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo oficiou a CBF determinando que esse jogo seja com torcida única. Olha o problema que a CBF criou. O Vasco pode ter que jogar fora do seu estádio sem a presença dos torcedores por uma alteração de data que não deu causa. Como vocês viram aí, eles querem parar até a torcida do Vasco sendo visitante, mas não vão conseguir, porque isso já ficou para trás, porque o Vasco já conseguiu, por meio lá dos recursos no STJD, lá mesmo, conseguiu manter o jogo com torcida. E vai ter Vasco e São Paulo, já está à venda de ingressos já e tudo, para que tenha as duas torcidas no estádio, né, rapaziada? Tem que ter mesmo, tem que ter, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. O Vasco já está sendo prejudicado demais. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E voltando a falar de Copa do Brasil, mas antes de falar de Copa do Brasil, também já tem arbitragem definida para esse jogo, tanto do jogo contra o São Paulo
como também para o jogo diante do Atlético Mineiro. Davi Lacerda, do Espírito Santo, apitará São Paulo e Vasco, e Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, apitará Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ramon Abate Abel, para vocês que não lembram, foi ele que expulsou João Vitor no primeiro jogo da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. Precisa falar mais alguma coisa? Tá contra nós. O sistema tá contra o Vasco. Mas isso vai ser jogado por terra. Sabe por quê? Porque tem gente já cravando que o Atlético Mineiro está na final. E é isso que eu vou colocar para você agora. Eu tenho certeza que você, talvez, se não viu, vai estar assistindo em primeira mão aqui com a gente, rapaziada. Eu assisti os 2 últimos jogos do Vasco. Cara, eu tô surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Esse time, pra mim, não tem capacidade pra tal. E aí eu tava pegando a escalação pra te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido. Vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maico e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Pera lá. Lucas Piton. Ele voltou pro Lucas Piton? Ele não marca ninguém. Não marca ninguém. Ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura. Matheus Cocão. Coutinho. Puma Rodrigues. Emerson Rodrigues. Esse Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues, bom, tem só Ele é horroroso. que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder pro Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa semifinal, nessa perder pro Vasco, o Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa semifinal, nessa perna, pra mim já tá garantido, na outra não tá. Na outra não tá, o Corinthians vai passar. Pode anotar. O Elton... Ah, esse tipo de vídeo que é bom, né, cara? Pra gente depois cornetar bastante esse senhor aí, esse senhor Thiago Fernandes, lá da Band Minas Gerais, que cravou. O Atlético já está na final. O Vasco nem precisa entrar em campo. Alô, Pedrinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Não bota o time do Vasco em campo porque o Atlético já está na final, tá bom? É só isso que eu tenho a dizer. Falando em festa da torcida também, que vai ter uma grande festa nesse dia, olha esse vídeo que eu separei pra vocês, rapaziada. Que é um vídeo que arrepia de verdade. Vê se isso não te arrepia de uma maneira surreal. Olha que festa. Aí, que festa linda, né, rapaziada? Que essa aqui já foi bonita. Imagine a que estão preparando, né, rapaziada? Que a vaquinha continua. Quem ajudou, ajudou. Quem puder ajudar mais, ajuda. Porque tem tudo para ser a maior festa da torcida que você já viu até hoje. O Vasco vai fazer sim. Porque o Vasco é diferente de todos. É diferente de todos. E uma coisa que o Pedrosa até falou hoje no programa SBT Esportes Rio. Eu não trouxe o vídeo para falar aqui não, mas ele falou a respeito quando falaram sobre a questão de treino, do treino aberto aos torcedores. Falou que o Vasco não precisa disso, de estímulo, os jogadores não precisam de estímulo para isso, porque a torcida do Vasco sempre está apoiando em todos os sentidos. Que precisar da torcida do Vasco, a torcida está lá para contribuir de alguma maneira, né, rapaziada? E vou trazer mais um vídeo aqui no nosso canal do Rodrigo Capello, né, que vai falar sobre a questão da 777, ECAP e Lindenhall, que é mais uma empresa aí que está na jogada, querendo reaver também aquilo que foi investido na 777. Então eu vou deixar esse vídeo, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é muito importante para estar nos ajudando aqui no nosso canal. Valeu, rapaziada, fique com Deus, até o próximo vídeo, e eu vou colocar aí para você ver a explicação de Rodrigo Capello sobre a situação envolvendo a Vasco SAF, rapaziada, e os seus envolvidos, aqueles que emprestaram dinheiro para eles. A 777, ela
comprou diversos clubes de futebol e ela começou a entrada dela no mundo do futebol nos últimos anos. Além disso, ela tinha outros investimentos em setor aéreo, mercado financeiro, ela tinha uma série de outros negócios. Quando o negócio dela colapsa neste ano de 2024, o que acontece? Os terceiros que emprestaram dinheiro para ela levam ela à justiça e começam a cobrar esse dinheiro e começam a acionar as cláusulas ali dos seus contratos, dos créditos que eles prestaram. Pois bem, existem dois que hoje estão na justiça, e inclusive essa notícia dessa semana foi publicada ontem no GE. A ACAP nos Estados Unidos e a Leadenhall no Reino Unido, essas duas estão brigando por esses ativos. Tal qual o acervo da EMI, a 777 era uma empresa com ativos. Afinal, ela tinha comprado, ela tinha negócios, ela tinha investimentos. Então, hoje, esses credores eles estão tentando recuperar o investimento deles na 777, tomando esses ativos e tentando revender. Dentre esses ativos estão os clubes de futebol, inclusive o Vasco. Problema: a ACAP, que é a empresa que hoje gere a 777 de maneira ali forçosa, né, ela está tomando decisões e está colocando bens à venda. Só que a Leadenhall, no Reino Unido, já foi à Justiça dos Estados Unidos para dizer, peraí, vocês não podem sair vendendo os ativos da 777 porque eu também tenho dinheiro para receber. Estou colocando aqui de uma maneira vulgar para ficar mais fácil de entender. Então, hoje existe uma briga entre os credores da 777 para ver quem vai ficar com esses ativos, dentre eles os clubes de futebol. Essa é a situação em que o Vasco está hoje. E isso atrapalha o plano do Vasco, porque a diretoria do Vasco hoje está buscando um novo investidor. Está buscando alguém que vá comprar essa parte da SAF que pertencia à 777. Na cabeça de quem está vendendo isso, na diretoria do Vasco, bastava chegar a um acordo com a ACAP. Porque se a ACAP, que está controlando a 777, concorda com um valor, com uma condição de pagamento, negócio resolvido. Mas não é tão simples assim, porque também tem a Leadenhall, também pode ter algum outro credor nessa encrenca que foi armada. Então, a situação do Vasco é exatamente essa. O contrato, que é isso que a gente está mostrando agora, as suas cláusulas elas já não valem mais. Essa situação, né, de poder recomprar, de poder forçar um outro investidor a comprar e a 777 aceitar, isso já não funciona mais por causa do caminho que a SAF escolheu. A SAF não, né? A associação escolheu quando ela tomou de volta o controle da SAF provisoriamente. Isso já não funciona mais porque o caminho adotado foi outro. Mas, enfim, como o contrato foi revelado, a gente está mostrando aqui que havia uma possibilidade, a escolha da diretoria foi seguir por um outro caminho e hoje a situação era um pouco mais complexa.